De volta ao programa Mulher.com e com uma novidade, galinha da Angola tá chique demais, dona de casa e tão bonitas, né, Beth? Seja bem-vinda. Obrigada. Deixa eu te dar um beijo. Um prazer recebê-lo mais uma vez. Hoje tem dica de pintura com a Beth Martelli, mas antes eu queria mostrar essa novidade. A Beth criou aí uma coleção, a semaninha da Dona Galinha de Angola. Pois é. Todo dia uma tarefa. É porque a galinha de Angola, você sabe que está no auge, né? Tá, elas estão disputando, galinha de Angola e as corujinhas, né? Aí eu já fiz para os 7 dias da semana a Dona Galinha, que ela é muito chique, né? Ela é uma dona de casa chique, então eu vesti, desenhei e elas estão aqui para enfeitar a cozinha da gente. Queria muito agradecer aí o seu carinho com o nosso público, trazer pra gente essa novidade. Nós temos aqui, gente, então, uma galinha para cada dia da semana. Você pode fazer esse kit, né, no pano de prato, para presentear nesse fim de ano, para ter em casa também, né? Exatamente. Ficaram lindas. Tem a galinha lavando roupa, a galinha passando roupa, a galinha passeando. Ah, essa daqui bordando, tricotando. Crochetando. Essa daí Não, essa é tricola. Essa daí é a nossa cara, né? Adoro fazer tricô. Agulhinha de tricô. Que graça, gente, ficou ela, gente, tricotando. Ali ela tá encerando. Gente, eu me lembro dessa enceradeira, quando minha avó era viva. Ela colocava eu e minha irmã para encerar o chão de madeira em casa. E a gente ia com essa enceradeira. Você mostrou a enceradeira ali, Pedrão? Minha amiga, você lembra dessa enceradeira? Acho que nem tem mais. Tem ainda, Beth? Não, tem. Tem? Ai, que delícia, Beth. Voltei agora. Fui lá longe, na infância. Tem ali ela com uma cesta de... O Pedrão falou que adorou a galinha de sexta-feira. Olha lá, Pedrão. Linda, linda, linda. A do fim de semana tá passeando. Olha lá, Pedrão. A galinha de domingo tá passeando. Depois que ela já serviu o bolo, né? Que ela fez no sábado, ela vai passear. Ah, tem o bolo de sábado? Tem, Cadê o de sábado? Tá aí na Ah, frente. tá ali na outra ponta, Pedro. Isso. Ai, que delícia! Daí no domingo ela vai passear. Exatamente. Adorei. A nossa galinha de terça-feira tá passando roupa. Exatamente. Ficou linda. É a que nós vamos fazer hoje, tá? Legal. Começando então agora a pintura com você, Beth. Bom, eu sempre quando dou uma aula de pintura, eu sempre falo pro pessoal, antes de começar, depois que você fez o risco, que colocou numa tábua com colinha permanente, tá? Nós vamos aplicar uma base. O pessoal sempre me pergunta, você mistura alguma coisa na tinta? Não, a tinta já vem pronta, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar a cor de base na galinha. Eu sempre falo, o pincel acompanha o tamanho do espaço que a gente tem que pintar. Pincel pequeno, espaço pequeno, pincel médio e assim por diante, tá? Então, a nossa galinha, ela tem, uma galinha da Angola, ela tem a face branquinha e o corpinho preto pintadinho de branco. Então, olha, eu peguei a tinta, não estou preocupada a forma que eu vou pegar a tinta, eu simplesmente peguei aqui e vou preencher aqui a face da galinha com a cor branca. E vou pegar o preto e vou preencher todo o corpinho dela preto. Isso eu fiz em casa, Tati, porque senão a gente ia perder muito tempo e o pessoal de casa quer aprender as dicas da pintura. Que é só preencher, né? É só preencher. Então, depois que eu fiz isso, olha, eu vou lavar o pincel, porque esse pincel aqui, que é um tamanho médio, eu vou usar ele bastante hoje. Então, olha, só para umedecer, eu coloquei, então, o branco e aí eu fiz um sombreado, porque se eu colocasse branco, só branco, ela não ia ter profundidade. Então, eu peguei um pouquinho do verde glacial, olha, só um tiquinho, virei o excesso de tinta para cima e aí eu fiz o contorno e vim esfumando sobre o branco, para que ela ficasse com um pouquinho de profundidade. Então, aqui no pescocinho, toda a face dela. Depois que eu fiz isso, eu peguei um pouquinho, pode ser vermelho, pode ser púrpura, olha, só um tiquinho, dei uma batidinha só para não exagerar na quantidade de tinta, dei uma pingadinha ali, é uma esquinha mesmo, e olha, esfumacei para ela ficar rosada, com um pouquinho de roxo, tá? Em casa a gente vai fazer com mais calma, aqui a gente quer aproveitar o máximo, então a gente corre. Eu preenchi todo o corpinho dela de preto, tá? O ideal seria a gente já usar a tinta ainda úmida. Então, eu vou umedecer aqui para o pessoal ver como é que ficaria essa pintura da galinha da Angola. Vou mostrar como que a gente, primeiro, como que a gente não deve de fazer. Por exemplo, ó,
Nessa parte que tá seco, eu venho aqui com pinta-bolinhas e vou colocando, olha como fica muito definido. Eu não quero que ele fique definido, eu quero que ele fique manchinhas. Então eu venho por ela ainda úmido e vou dando batidinhas, ó, porque ela vai misturando no preto e vai ficar daquele jeitinho que tá no nosso pano lá, tá? Então, se nós fizermos com ela seca, não vai dar esse efeito manchadinho, elas vão ficar todas iguais. Tá. Então, o ideal é já vir com ela úmida, Certo. tá? Então, olha, preenchi a face, preenchi o corpinho, aí nós vamos pro detalhe. O pessoal de casa tem muita dúvida de como fazer o chapéu da nossa galinha. Sempre que eu faço um objeto arredondado, eu primeiro preciso colocar branco no centro do objeto. Então, como aqui a copa aqui do chapéu ela é redonda, eu vou aplicar branco, porque eu quero que ela fique bem, com bastante volume, bem redondinha. Então, aplico branco no centro e aí eu vou entrar com a cor que eu quero que fique, olha. Se eu preencher ela todinha de branco, não vai adiantar, ela vai continuar chapada. Então, nos cantos, eu não vou colocar branco, tá? Então, é só no meio e aqui na parte da frente aqui da aba do chapéu. Agora, eu vou pegar a cor que eu quero. Hoje, eu vou pegar o púrpura. Poderia ser o vinho, poderia ser um rosa escuro, porque o jeito de pintar é o mesmo. Em cada galinha, eu só fui mudando os tons do chapéu. Então, eu vou pegar a tinta com a lateral do pincel, vou virar o excesso para cima e vou colocar o pincel na vertical sobre o risco. Todo o excesso, olha, ele tem que ficar sobre o risco, porque ele já vai fazendo um contorno natural conforme você vem com a pincelada. Esse restinho que sobrou, olha, eu venho esfumando sobre o branco e é aí que vai dar o volume no chapéu. Do mesmo jeito lá, fiz o excesso, esse restinho que sobrou, eu venho puxando. E agora aqui uma dica, quando você pinta uma coisa na vertical, por exemplo, uma cachoeira, a pincelada é na vertical. Se é um rio, na horizontal. Como aqui o nosso chapéu é redondinho, eu vou fazer esse sombreado, olha, circulando. Parece que não, mas faz uma diferença no resultado final impressionante. Isso tá? é legal, então sempre respeitar. No Respeitar, horizontal, exatamente. por exemplo, um rio, uma cachoeira, Na vertical. pincel na vertical. O chapéuzinho que vai ficar ali fofinho, gordinho, Circular. faz movimento circular. Exatamente, tá? E aí eu fiz. A parte da aba aqui que eu quero mais escura, eu vou entrar com o púrpura puro, ó. Então, com púrpura puro. Na parte de cima, onde eu quis a aba mais clara, só a sujeirinha do pincel sobre o branco, essa aba já vai ficar mais clara. Então, eu aplico sobre o branco, volto, pego a tinta branca novamente e traço aqui em cima, olha, a parte da aba para ela ficar com bastante volume. Tá? E completo o chapéu. No laço, coloco o púrpura e venho com branco. E assim eu vou completar todo o chapéu dele, tá? A nossa galinha, ela tem os detalhes, ela tem crista, ela tem bico. Nesse caso aqui, a crista está escondida sobre o chapéu, mas eu vou fazer aqui o papinho, olha, com a mesma cor. Então, eu pego um pouquinho de branco na parte mais clara para dar volume. Entro com o púrpura, poderia também ser o vermelho. Faço aqui o contorno e faço aqui o papinho dela. Tá? O biquinho, você pode usar um alaranjado, pode usar um amarelo. Hoje aqui, Tati, eu trouxe um amarelo de cádmio, mas poderia ser qualquer amarelinho, ó. Então, eu vou colocar o amarelo de cádmio. Vou sombrear com um pouquinho do púrpura para que ele fique com uma cor embaixo um pouquinho mais intensa, tá? E respeitando como a luz vem de cima, olha, eu venho com o biquinho puxando o branco aqui mais claro e eu venho puxando até a pontinha do bico, para que ele fique essa parte mais clara que é de baixo, tá? E os detalhes eu vou fazer com pincel filete. Por exemplo, aqui, ó, aqui tem os furinhos, onde ela respira, 2 pinguinhos com pincel filete. Vou contornar aqui os olhinhos dela com o mesmo pincel. Olha. Então, começa pelo contorno, para dar mais firmeza, tá? Ó.
vou fazer aqui a bolinha do olho, no caso preta. E um detalhe que é bastante importante, o ponto de luz. Eu venho com o branco, isso eu falo sempre, olha, a luz vem de cima. Então, eu vou colocar um ponto aqui em cima e no outro olho em paralelo. Se eu fizer uma do lado, outro do outro, ela vai ficar enxergando para pontos convergentes. E não pode, tem que ficar paralelo para ela ficar com a estética certinha. Tá. E aí, a gente terminou assim a face da galinha, tá? Legal. Vou aproveitar essa pausa, Beth? Vamos. No próximo bloco, a gente dá mais dicas, então, para finalizar a nossa galinha e também desses outros elementos que aparecem no nosso pano de copa. Por exemplo, o ferro, a tábua, o tecido que ela tá passando, aí você vê na peça pronta, né? Como se tivesse ali uma dobra. Exatamente. E ela vai ensinar pra gente todas essas dicas. E eu quero também dar uma dica para você que tá me assistindo. Você que gosta de pintura, você que tá começando a se aventurar no mundo da pintura, vocês têm que adquirir o kit da Beth Martelli em parceria com a Arte do Artesanato. Gente, é sensacional. Olha a quantidade de produtos. Mas para você receber tudo isso na sua casa, você tem que ligar hoje. Fala que assiste a mulher.com. Gente, o DVD são 7 aulas, tá bom? São motivos de animais. Então, para cada dia da semana tem um bichinho diferente, tá bom? Tem o modelo da galinha de Angola, tem uma patinha, uma vaquinha, passarinho, porquinho, gatinho. Então, são 7 no total. Junto com o DVD, você vai receber também um guia de cores e 20 riscos, temas diferentes. Mais os 7 riscos, todos da galinha de Angola, a dona galinha, né? A galinha dona de casa. Então, no total, são 27 riscos, tá bom? Tudo você recebe aí, tem na apostila, tem esses maiores também, olha, em tamanho natural. Então, vai dar para você fazer muita pintura, fazer trabalhos lindos. Todos os da galinha e também dos outros bichinhos, patinho, porquinho. O que mais vocês vão receber em casa? Toda a tinta para poder executar a pintura, pincel, pinta-bolinhas, tem os panos de copa já com barrado. Olha que espetáculo! Se ligar hoje, você vai receber aí na sua casa 14 panos de copa, tá bom? Só pra você ter uma ideia, o kit normal são 7, tá? 14, um mais bonito que o outro. Adorei esses barrados também, viu, Beth? Lindo, lindo, lindo. Já vai prontinho. Liga agora, 11 3382 2000. 11 3382 2000 e tem o 0800, tá bom? 0800, ligação é gratuita. 0800 380 2000. 0800 380 2000. Liga na vitrine e fala que assiste a mulher.com. Você recebe 14 panos de copa, tintas, pincéis, DVD, apostila e todos os riscos. 27 riscos no total. Dá para fazer bastante pintura e ganhar bastante dinheiro nesse fim de ano. Intervalo rápido, aproveita para ligar. Na sequência, a gente volta com mais dicas da Beth. Até já!